Vamos lá. Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site do YouTube da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pisol Vigolão, presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a palavra de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Mário Júnior que proceda à leitura do trecho bíblico e convido a todos para ficarem em pé. Povos todos, batei palmas, aclamai ao Senhor com vozes de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é temível, grande Rei sobre toda a terra. Submete as nações debaixo do nosso jugo, põe os povos sob os nossos pés. Escolhe para nós uma herança, o orgulho de Jacó, seu predileto. Deus se eleva entre aclamações, o Senhor entre clamores e trombeta. Cantai ao Senhor, cantai, cantai ao nosso Rei, cantai. Ele é o Rei da terra inteira. Cantai salmos a Deus com toda a arte. Reina o Senhor sobre as nações. Deus está sentado em seu trono santo. Reuniram-se os príncipes dos povos ao povo do Deus de Abraão. De Deus são os reis da terra. Ele é o excelso sem limites. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador Júnior Regonha, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos requerimentos. Requerimento de número 281 de 2022, contém fotos. Requeiro, ouvindo no plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos reparos urgentes e informe a essa Casa de Leis da realização dos mesmos na Escola Professor Aglas Elinda Fernandes Rodrigues, localizada no bairro Povo Feliz, conforme se segue. Conserto das calhas que, quando da ocorrência das chuvas, levam a água para a quadra coberta, impossibilitando dessa forma a realização das aulas de educação física. Conserto dos brinquedos do parque de diversão, que estão impossibilitados de serem utilizados pelas crianças. Conserto da porta de ferro, que está toda enferrujada na parte inferior. Verificação da água que está acumulada no muro, que pelo mau cheiro parece ser vazamento de esgoto. Conserto do motor do portão social, que está há tempos queimado em razão da ocorrência de uma descarga elétrica. Também conserto do portão da garagem, que está há tempos quebrado e impede, inclusive, a escola de permanecer fechada. Data de entrada, 15/6/2022, de autoria do vereador Jairo de Castro Oliveira. Está em discussão o requerimento 281. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jairo de Castro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereador, funcionário da casa, público que nos assiste. Esse requerimento eu fui lá, senhor presidente, está nessa situação, a Gracila. Aquela água mesmo que está vazando ali, ó, ali é água de esgoto, tá vendo? Debaixo do muro, dentro da escola, um mau cheiro incrível, né? Então a gente pede para ver se esse portão fica aberto aí 24 horas, como é que eu deixo uma escola aberta desse jeito? Não pode, né? Mas, segundo o nobre vereador Ângelo Rafael, já foi engenheiro lá, né, Ângelo? Sim. E vamos ver se dá um jeito nisso aí. Só isso aí, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 281. Está aberta a votação do requerimento 281.
Requerimento 281 aprovado. Requerimento de número 282 de 2022. Contém um vídeo. Requeiro ouvir no plenário que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida notificação da empresa responsável pela fiação caída no início da rua Erasmo de Martini Foltran, localizada no bairro Jardim Santa Cruz, para que providencie a remoção dos fios. Data de entrada, 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 282. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Boa noite a todos, boa noite, novos vereadores, público presente que nos assiste pelo Facebook, YouTube, senhores funcionários. Eu queria que passasse um vídeo que eu recebi do local. Então, você vê o perigo que está essa fiação. Eu acho que, eu não me lembro quem, tempo atrás, foi sobre fiação, né, de poste, caída. Quer dizer, isso fez também? Isso foi conjunto, desculpa, Mário. E é uma situação que a gente vem vendo eu tenho visto em vários bairros, vários locais desse tipo de situação. É necessário uma providência urgente, não só, eu fiz especificamente aí ao local, que já é difícil conseguir, mas é algo que a prefeitura precisa se atentar e cobrar dos responsáveis. Então, eram essas minhas colocações, presidente. Continua em discussão o requerimento 282. Está aberta a votação do requerimento 282. Requerimento 282 aprovado. Requerimento de número 283 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo o prazo estimado para o início das obras de implantação de infraestrutura asfáltica na rua Orlando Estevano, localizada no bairro Cornélio Pires. Requeiro ainda que seja enviado por meio digital o projeto, ainda que básico e eventualmente existente, para a implantação da infraestrutura asfáltica na apontada localidade. Data de entrada, 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 283. Está aberta a votação do requerimento 283. Requerimento 283 aprovado. Requerimento número 284 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo o número de acamados que aguardam pela aplicação das doses de vacina de imunização contra o Covid-19. Requeiro ainda que sejam adotadas providências necessárias e urgentes para que a programação da vacinação dos acamados, inclusive com o reforço da equipe de vacinação, para que haja observância também do cronograma entre as doses aplicadas. Isso como forma de garantir a observância do direito desses munícipes de se encontram impossibilitados por motivo de saúde e de comparecerem aos postos de saúde. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 284. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Aron. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público que nos acompanha aqui pela internet. Gostaria só de usar a oportunidade para agradecer a presença do prefeito de Jumirim, Daniel. E ele vai ter um convite para nos fazer aqui no final da sessão e que fará de forma satisfatória. Bem-vindo. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento 284. Está aberta a votação do requerimento 284. Requerimento 284 aprovado. Requerimento de número 285, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo se foi deferido ou está em tramitação algum projeto de parcelamento do solo, junto ao bairro Nossa Senhora de Fátima. Requeiro ainda que seja informado, em relação à referida localidade, qual o seu enquadramento atual no zoneamento municipal em vigência e qual a sua posição em relação ao anteprojeto do plano diretor em elaboração pelo Poder Executivo. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 285. Está aberta a votação do requerimento 285. Requerimento 285 aprovado. Requerimento de número 286 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, ouvida a secretaria competente, determine os estudos necessários e, consequentemente, as emendas que se fizerem necessárias para a adequação do projeto de lei de número 28 de 2022, considerando os apontamentos apresentados nesse requerimento, de modo a lhe dar clareza nas diversas questões que suscitamos e para adequá-los aos termos da legislação municipal, federal, bem como resguardando com que o tempo de serviço, aprimoramento profissional e outros sejam efetivamente fatores de incentivo para a evolução salarial e valorização profissional. Requeiro também que seja analisado a questão relativa à alteração da atual tabela de vencimentos e salários, que já compõe as legislações do município e que regulamenta as carreiras dos profissionais vinculados à educação. Requeiro ainda que seja encaminhada a tabela de vencimentos e salários propostos com os novos pisos salariais. Requeiro, finalmente, que sejam realizados estudos administrativos, financeiros e jurídicos para análise da viabilidade de concessão do mesmo reajuste, aumento aos demais profissionais que compõem as carreiras vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, considerando a complexidade e responsabilidade dos cargos, como fez, por exemplo, a cidade de Laranjal Paulista, contribuindo desta forma com a equidade e isonomia da rede municipal de educação. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 286. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, foi encaminhado a nós aqui o projeto de lei 28/2022, que diz respeito ao piso salarial do magistério. O que tem acontecido? O que nós verificamos nesse projeto? Que existem alguns pontos que ele não é claro, que ele deixa, ao meu ver, pelo menos, ele deixa algumas dúvidas. Então, ele estabelece o piso salarial, mas ele não altera a tabela de vencimentos e salários que regem hoje a legislação. E, ao mesmo tempo, ele não traz uma tabela de vencimentos e salários com o novo piso salarial. Isso traz uma confusão, porque nós não sabemos, pelo menos aqui, eu não sei como eles vão resolver isso administrativamente, mas aqui, você estará votando o quê? Uma nova tabela? Você está votando a alteração da tabela vigente? Isso faz uma diferença muito grande na prática. Se você está criando uma nova faixa salarial, você vai aplicar ela apenas a alguns professores. Se você vai alterar a faixa salarial atualmente vigente, que é a base
de rendimentos de todos os profissionais da educação, você vai implicar em outra situação. O que nós vemos que, dependendo da interpretação que se der esse projeto de lei, por exemplo, o professor que tem 5 anos de exercício da profissão, ou outro profissional que tenha 5 anos de exercício da profissão, ele não estará abarcado pelo novo piso salarial. E com isso, você vai estar desconsiderando o tempo de serviço dele. Quer dizer, em vez de ser uma valorização, vai ser algo que quanto mais tempo de serviço você tem, mais valorização profissional, você vai estar desvalorizando esse profissional. Então, um professor de 10 anos de carreira, ele não vai estar atendido pela lei. E vai ter os seus vencimentos muito próximos do professor que entra hoje, porque ele vai estar com esse novo piso salarial. Essa confusão tem que ser aclarada da lei. Não que ele não possa, se ele quiser, aí cada vereador aqui vai dar sua interpretação, e sua opinião e seu voto. Mas isso tem que estar claro na lei. Senão nós vamos estar votando o que aqui? Então, saber o que estamos votando. Se estamos votando por um piso salarial diferenciado, que vai se criar ali, caso alguém não receba o piso salarial e receba esse piso, aí nós vamos saber que estamos votando isso. Se nós vamos estar votando uma nova, um novo piso salarial incluído na lei municipal que rege as matérias, nós vamos estar criando uma outra situação que atenderá a toda a categoria de professores e do magistério. Essa é uma questão. Inclusive, o impacto que foi encaminhado a nós, que é o impacto financeiro disso, diz o que a lei prega. Ele encaminha o impacto de toda categoria, considerando toda a categoria, mas a lei não é clara nisso. Isso precisa ser aclarado para que a gente possa apreciar essa questão aqui no Legislativo e não seja votado algo que, em vez de valorizar, prejudique. Eu peço uma parte, Júnior. Claro. Nós temos que analisar muito bem esse projeto de lei, mesmo porque vai desmotivar muita gente, aí, muitos professores, quem trabalha na educação, a continuar trabalhando pelo município. Né? Então, eu acho que nós temos que estudar muito bem esse projeto de lei e ver a situação de todos que estão na educação. Porque se você beneficiar uns e deixar de beneficiar os outros, como que fica a situação? Então, nós vamos ter que sentar, estudar muito bem esse projeto, né, Júnior? Para que seja tomada a decisão correta que atenda a grande maioria das pessoas que estão na educação. Exatamente. E que não seja algo que fique duvidoso até para a funcionalidade do próprio RH, da própria prefeitura. Quer dizer, cada momento uma interpretação, cada momento uma posição, porque se você tem uma lei que ela deixa ou gera, ou se ela deixa um espaço, uma lacuna não bem clara, ela vai dar margem a interpretações diversas. E isso é ruim, isso fica difícil até na apreciação de nossa parte. Então, essa realmente é uma questão importante. Tem que ser esse projeto tem, na minha opinião, o executivo tem que clarear mais ele. Ele tem que trazer essa tabela. Quer dizer, quem que vai ser? Nós não sabemos. Quem que está sendo beneficiado com isso? Nós não sabemos. Não tem a tabela de vencimento, não foi encaminhada. Nós não sabemos. Há um projeto que diz, olha, quem tem nós estamos aplicando o piso nacional, está aí, mas como você está aplicando isso? Então, se eu sou um professor de 11 anos de carreira, eu tenho tempo de serviço, eu tenho outros adicionais que a lei me garante, ele vai ser aplicado sobre esse novo piso, vai continuar sendo o piso anterior, mas aí fica uma outra questão. Você cria um piso A, que é o piso nacional, e você mantém o piso, que é o piso hoje que verge no município. Alguém vai ganhar por um piso maior que o do outro? Aí, a hora que ele atinge algo acima do piso, ele sai desse piso e vai para o piso anterior? Como que isso vai funcionar? Precisamos entender. Esse projeto de lei não diz isso. E essa outra questão
por exemplo, o município de Laranjal, ele encaminhou um projeto de lei onde ele previu, ele readequou também outras carreiras, que a prefeitura também considera essa possibilidade. E resolva o problema da educação como um todo. Aproveita já a oportunidade. Isso é de uma parte? Claro. E também, Júlio, no meu modo de pensar, aonde eu veja que constrangimento os outros funcionários da educação vão ficar. Como que esse projeto de lei chega aqui, nós votamos para dar aumento só para o magistério? E aquela secretária que fica na escola lá o dia todinho, atendendo pai de aluno, muitas vezes feriado eles têm que ir. Então, é assim, tem que analisar todo mundo. Como é que você tem 3 filhos e beneficia 2 e deixa 1? Então, o projeto, assim, o projeto passa, sim, passa com o aumento do salário, aqui vai passar tranquilo, mas desde que pega todo mundo da educação, não só do magistério. Você está entendendo? Porque nós aqui, para falar a verdade para você, se vir só com uma turma do magistério, o meu voto é completamente contra, você sabe, né? Agora, vindo que pega todo mundo da educação, aí tudo bem. Já sem contar as pauladas que nós vamos tomar na rua, porque quando há o aumento para a educação, teria que dar aumento também para a segurança pública, a saúde pública, tem que dar aumento. O que eu entendo, assim, tem aumento? Tem. Em geral, você está entendendo? Aí tudo bem. Agora, beneficiar uma meia dúzia, que só do magistério, para mim, no meu ponto de vista, não. Você está entendendo? É só isso aí. E assim, frisando que, dependendo do entendimento que for dado a esse projeto, a lei, poucos professores vão ser beneficiados. Porque hoje, um professor que entra e ele tem 5 anos de carreira e ele tem um adicional de tempo de serviço, que é o previsto na lei, e ele tem também algum outro benefício por conta de aprimoramento, por exemplo, profissional, ele já está fora. E isso é a grande maioria. Então, precisa-se valorizar todos do magistério e também, e é esse o requerimento final, por que não considerar as demais profissões ou que se faça um estudo, uma análise, põe em pauta, né, de debate. Mas essa questão da valorização do magistério, do jeito que a lei está posta hoje, é confusa, pode deixar muito professor, em vez de ele estar sendo valorizado, vai ser desvalorizado, na minha opinião. Se você desconsiderar tempo de serviço, se você jogar o cara no piso salarial atual e considerar o cara que entra hoje, normal, carreira é assim. Essa é a regra do jogo. Se você entra hoje, uma pessoa que entra na carreira hoje, ela tem uma situação, que está lá há 15 anos, tem outra. Isso é normal, isso é valorização dentro da carreira, isso é carreira. Então, esses pontos têm que ser esclarecidos. O projeto de lei foi encaminhado, vai tramitar de forma ordinária, foi pedido tramitação extraordinária com urgência, a presidência indefere e manda tramitar ordinariamente. Isso significa que vai para as comissões, e também para as comissões poderem se posicionar, que a primeira delas é a CCJ, onde eu sou o presidente, o Mário e Vossa Excelência, Vossa Senhoria, tem que ter esse posicionamento, para que possamos analisar todas as vertentes jurídicas sobre o aspecto também constitucional e enfrentá-las. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Então, peço uma parte, claro. vereador. Gostaria de parabenizar pelo requerimento, pedir autorização para assinar em conjunto e dizer que mais um projeto manco que veio da prefeitura para a Câmara. Um projeto que veio sem informação nenhuma, sem estudo nenhum, sem impacto nenhum da questão financeira. Ou seja, mais um projeto manco que veio da prefeitura para a Câmara. O que cabe à Câmara nesse momento é pedir informação, é questionar, é pedir todo o material, toda a bagagem que a prefeitura não nos mandou.
Se tivesse nos mandado inicialmente, isso daí já teria sido aprovado até. Já teria sido votado, teria sido aprovado. Porém, é tudo no escuro, tudo de qualquer jeito, tudo de qualquer forma. Entrando de forma ordinária, como é o correto, e não extraordinária, como foi pedido, isso aqui só vai ser votado lá para o final de julho agora. Vai ser votado no final de julho, por causa do recesso da Câmara. Um vídeo que o prefeito postou no Facebook dele, das redes sociais dele lá, se eu não me engano, no mês de março, abril, anunciando já o grande aumento. Então, tá aí. Peço autorização para assinar em conjunto. Claro, então eram essas minhas considerações. Espero que essas informações venham, se for o caso, com emendas. Agora, isso é isso, a prefeitura também que faça o estudo dela e nos ajude nisso. Pessoal, parte, Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres amigos vereadores, funcionários da casa, públicos que nos assistem, os públicos presentes aqui, nosso prefeito de Jumirim. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos. É só uma colocação, que nem o nosso vereador Kiko falou, é muito importante trazer mais informações para nós, porque nós temos na rede educacional hoje em dia, nós temos 408 professores, nós temos 43 diretores e 290 pessoas no quadro de apoio educacional, que são os ADEs. Então, olha só a quantidade de pessoas que temos aí, né? Então, temos que ter esse carinho para a gente ver quem vai ser o privilegiado. Então, fica aí minha parte. Obrigado. Então, ficam essas colocações. É uma pauta que a gente tem que levantar. É uma pauta que vai ter que ser discutida, porque nós vamos ter que votar. Então, vamos discutir isso. Não adianta a prefeitura mesclar uma situação, vai isso, depois a gente vê, porque aqui, em cima de mim, só avião. Então, vamos pensar bem isso daí, vamos analisar bem e aguardo que a prefeitura traga os esclarecimentos. Continua em discussão o requerimento 286. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Modesto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, o povo que nos assiste. Quero agradecer a presença do prefeito Daniel de Jumirim, nosso amigo Pepeu. E quero parabenizar o Regonha pelo requerimento. Quero pedir autorização para nós também subscrever junto com você. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 286. Está aberta a votação do requerimento 286. Requerimento 286 aprovado. Requerimento de número 287, de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, para que, após contato com a secretaria competente, informe o que se segue. Letra A. Já foi enviado para a FUNASA o pedido de prorrogação do prazo do convênio para a construção e ampliação do sistema de tratamento de esgoto? Letra B. Se sim, quando? Informar-se também se foi apresentada toda a documentação exigida para a renovação do convênio. Letra C. Se não, qual o prazo final dado pela FUNASA para que isso seja realizado? Letra D. Caso não tenha sido ainda apresentada toda a documentação, informar quais os documentos que faltam entregar e a data prevista para a entrega. Letra E. Qual o valor disponibilizado pela FUNASA e que se encontra depositado atualmente em nome da Prefeitura Municipal de Tietê, visando a continuidade das obras após a renovação do convênio com a FUNASA? E quais as obras serão executadas com esse dinheiro, com esse valor? Desculpa. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 287. Está aberta a votação do requerimento 287. Requerimento 287 aprovado. Requerimento de número 288 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo que se segue. Primeiro,
já foram iniciados os procedimentos para o novo processo licitatório destinado à ampliação do sistema de tratamento de esgoto do município, na parte que compõe o investimento público e por meio de recursos da FUNASA? Segundo, qual o atual estágio desses procedimentos? Terceiro, esse procedimento já foi apreciado e aprovado pela FUNASA? Quarto, qual a previsão de conclusão desses procedimentos e da emissão da ordem de serviço à vencedora do certame? Quinto, quais obras serão licitadas? Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 288. Está aberta a votação do requerimento 288. Júnior. Requerimento 288 aprovado. Requerimento de número 289 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo que se segue. Primeiro, qual o valor total pago de 1/1 de 2017 até o dia 21/6/2022 pela Prefeitura Municipal e pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, para execução de obras que compõem o sistema de tratamento de esgoto do município? Quais as obras foram executadas com esses pagamentos? E desses pagamentos, quais foram custeados por recursos próprios de ambos os entes? E quais foram custeados por recursos da FUNASA? Segundo, qual o valor total pago de 1/1/2017 até 21/6/2022 pelos empreendedores para execução de obras que compõem o sistema de tratamento de esgoto do município? Quais as obras foram executadas com esses valores pagos? Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 289. Está aberta a votação do requerimento 289. Requerimento 289 aprovado. Requerimento de número 290 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis o que se segue. Primeiro, qual o estágio atual das tratativas entre a prefeitura e os empreendedores de parcelamento do solo nos investimentos privados para ampliação do sistema de tratamento de esgotos do município? Segundo, o documento firmado entre a prefeitura e os empreendedores para ampliação do sistema de tratamento de esgoto ainda está em vigência? Está sendo executado? Em caso negativo, qual o impeditivo para sua continuidade? Terceiro, quais foram os investimentos realizados pelos empreendedores até a presente data no sistema público de tratamento de esgoto? Especificar todos os investimentos com os respectivos valores. Quarto, quais as obras futuras que estão previstas para serem executadas com recursos dos empreendedores? Continuando, qual o cronograma de execução dessas obras? Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 290. Está aberta a votação do requerimento 290. Requerimento 290 aprovado. Requerimento número 291 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, para que, após contato com a secretaria competente, preste a este Poder Legislativo as seguintes informações. Primeiro,
a empreendedora responsável pelo loteamento residencial Dom Carmelo já concluiu a execução das 3 travessias da quais ficou responsável? Item 1, subitem 1. Em caso positivo, as mesmas estão em operação e, caso ainda não estejam, quais as obras que se pendem na execução para sua conclusão? Segundo, a 6ª travessia já foi concluída, tendo em vista que já decorreu o prazo informado pela autarquia municipal para sua conclusão? Terceiro, considerando as informações prestadas anteriormente pela Prefeitura Municipal, indagamos se já foram iniciadas e concluídas as interligações necessárias entre os diversos trechos das redes do emissário do Ribeirão da Serra. Quarto, já foram adotadas providências e realizadas as interligações que serão necessárias entre as redes de esgotos dos bairros com o emissário do Ribeirão da Serra. Haja vista a informação da Prefeitura que tais medidas seriam adotadas no 2º semestre de 2021. Quinto, os projetos da estação elevatória da Santa Cruz e do aumento da capacidade da estação de tratamento de esgoto central já foram realizados e aprovados pela CETESB? Sexto, qual a previsão do início da conclusão das obras para ampliação da estação de tratamento de esgoto central e de construção da estação elevatória do bairro Santa Cruz e da construção do emissário que interligará a estação elevatória Santa Cruz com a estação de tratamento de esgoto central? Data de entrada é de 22/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 291. Eu peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra o vereador Júnior Regonha. Bom, senhor presidente, do 287 até aqui, 291, são requerimentos fundamentados e baseados em informações já prestadas historicamente aqui para essa Câmara Municipal. E, a partir deles, espero que todos respondidos, nós teremos um diagnóstico hoje, atual, de toda essa questão do sistema de tratamento de esgoto. Cabe aí à Prefeitura, cabe não, né? É a obrigação da Prefeitura prestar esse esclarecimento a nós e a toda a população. E aí nós vamos ter uma ideia, hoje, de quanto evoluiu pelas últimas respostas que eu tenho, primeiro, de qual estágio atual e de qual é a perspectiva, considerando essas informações, do futuro, de uma questão tão importante, que é a questão do tratamento de esgoto, que sabemos que, inclusive, vem impedindo uma série de investimentos, desenvolvimentos, enfim. Então, eram essas colocações, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 291. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair de Castro. Parabéns, Júlio, seus requerimentos, muito bom. Mas nós vivemos hoje num momento, sei lá, cara, um momento incrível, que o político não respeita mais a população. Você está entendendo? Você pode reparar, já vem de alto nível, federal, estadual, municipal, vem tudo. Só conserta isso aí o dia que o político conscientizar que ele é empregado da população. Mas ele não sabe, ele pensa que ele pensa que a população que é empregado deles. A população coloca eles lá, já desde o presidente da República, eu falo de tudo. E depois eles vão pisando de pouco a pouco. Essa semana, eu estou com um problema sério no Povo Feliz, com falta de água, em uma rua lá. Tem vídeo, tem tudo, agora não vim fazer requerimento. Cara, então assim, eu penso o seguinte, o pessoal do poder público hoje não está respeitando a população está sofrendo. Vamos aqui no nosso município mesmo, tem dinheiro no caixa da prefeitura? Tem dinheiro apontado no caixa da prefeitura? E quantas coisas tem que fazer que não faz? Se o dinheiro é do município, se o dinheiro é da população, por que não trabalha para a população? Então, vai tendo paciência, vai sendo cobrado, tem que desengasgar e tem que falar. Por favor, vamos trabalhar. Porque a população sabe que nós somos empregados deles. Eu, vereador, sou empregado da população, o prefeito é empregado da população, o deputado, o governador, o presidente, é tudo empregado da população. Então, é assim,
Você pode reparar que salário de político não atrasa. No dia certo está lá. É o dinheiro mais fiel que tem, é o dinheiro da população. É o patrão mais fiel que tem, é a população. E a maioria de todos quase, anda pisando na população. Então é por isso que a gente fica exaltado com muitas coisas que a gente vê, porque não tem jeito para não exaltar mesmo, né? Porque você vê muita coisa errada. Você vê dinheiro na prefeitura, você vê faltando água na casa do pai de família, você vê faltando transporte público, você vê rede de esgoto maltratado. Não dá mais para entender, não dá mais para engolir, você está entendendo? Já não dá mais para engolir. Porque do tipo que vai indo, Deus o livre. É só isso aí, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 291. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Aronchi. Senhor presidente, essa questão de água e esgoto do Tietê nesses últimos anos aí, e no mínimo posso citar seguramente dos últimos 8 anos, ou seja, os 2 últimos anos do ex-prefeito Manuel Davi, os 4 primeiros anos do prefeito Sandei e os 2 anos atuais do novo mandato do prefeito Sandei. Então são 8 anos. É uma situação crônica. É uma situação em que foi conseguido a fundo perdido, junto ao governo federal e estadual, cerca de 14, 15 milhões, nem me lembro mais. Está na conta da prefeitura esse dinheiro e as obras não acontecem. Quantos requerimentos essa casa já fez? Quantas cobranças essa casa já fez? Nós estamos há 8 anos falando o mesmo assunto. Não é 8 meses, 8 dias, 8 semanas, é 8 anos. Não dá para entender. A cidade que chama Tietê, que tem o rio Tietê que corta a cidade, e um monte de pontos e passa pelo centro da cidade, trata 40% do esgoto. Ou menos, vereador Regonha. Por mais que o senhor do Samay, lá, o secretário, veio aqui e falou um monte de bobeira, um monte de mentira, que ele teve a falta de vergonha de chegar aqui e falar um monte de mentira nessa tribuna, ele falou que todas as estações estavam tratando, uma ou outra está tratando pela metade. Ele falou que até o final do ano o Tietê ia virar uma Suécia no negócio. E nada aconteceu de lá até agora. Ou seja, alguém aqui deixou de pagar a conta de água? Pelo contrário, subiu a conta de água e esgoto. Subiu a conta de água e esgoto. O Samay, há um ano atrás, tinha 1.800.000 no caixa. Hoje o Samay está zerado. Está zerado. Se tiver alguma coisa positiva, é por causa do aumento da conta de água e esgoto. Não teve uma ação de energia fotovoltaica, não teve uma ação de diminuição de 40% da água que é captada de lá de baixo para cima, que é perdido na rede. Não teve uma ação. E ação que a gente não precisa inventar nada, é só copiar cerquilho, copiar laranjal, copiar que lá acontece. Não precisa nenhuma malabarismo, é só copiar. Mas, vereador, vai ser só mais um requerimento. Infelizmente. Obrigado. Continue em discussão, requerimento 291. Está aberta a votação do requerimento 291. Requerimento 291 aprovado. Requerimento número 292 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie a CETESB, Agência Ambiental de Itu, para que informe essa Casa de Leis o que se segue. A CETESB aplicou multas ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto Samay e Tietê nos anos de 2021 até o ano 2022? Qual o valor de cada multa aplicada? Qual a fundamentação de fato legal para cada multa aplicada? Quais dessas multas já foram pagas? Quais multas ainda não foram pagas? Encaminhar cópias das multas aplicadas. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 292.
Está aberta a votação do requerimento 292. Requerimento 292 aprovado. Requerimento de número 293, de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor delegado de polícia da cidade de Tietê, Dr. Wesley Almeida Cirineu, para que encaminhe a esse Poder Legislativo o número de boletins de ocorrências que foram lavrados em razão de acidentes de trânsito ocorridos nos últimos 5 anos, nos seguintes endereços. Primeiro, cruzamento das ruas Antônio Ferreira com a rua Santa Cruz e Hermenegildo Foltran, Zamuner, localizado no bairro Coab. Cruzamento das ruas Rafael de Campos com Antônio Neri, em frente ao cemitério municipal. Terceiro, cruzamento das ruas Lara Campos com a rua Antônio Neri Centro. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 293. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, senhor prefeito de Jumirim, demais pessoas que nos assistem, eu só pedi a palavra para sugerir ao nobre colega que faça essa solicitação também à Guarda Municipal e à Polícia Militar, porque a civil ela se restringe praticamente em fazer as ocorrências só quando tem vítima. E a grande maioria dos acidentes não tem vítima. Então, quem pode dar essa informação dos acidentes sem vítima com mais precisão é a Guarda e a Polícia Militar. Muito obrigado. Continue em discussão o requerimento 293. Está aberta a votação do requerimento 293. Requerimento 293 aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Requerimento 294 de 2022 de minha autoria já foi resolvido. Eu peço a retirada. Tá. Posso passar para o 295? Obrigado. Requerimento de número 295 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, que após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis da possibilidade da criação de um programa de distribuição de aquecedores solares para a família de baixa renda. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 295. Essa palavra, presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Isso aqui é um requerimento, como eu já falei, tem requerimento que surge do própria constatação do vereador e tem requerimentos que a população acaba mandando. Esse foi um que a população também enviou e eu transcrevi aqui. Tá? Foi nosso querido amigo que hoje veio até nos contemplar com sua honrosa presença, que é o nosso querido Leandro, sempre presente nas sessões. Obrigado, Leandro. Só isso, senhor presidente. Continue em discussão o requerimento 295. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair de Castro. Aquela autoria para se subscrever, doutor. Claro, senhor. Só isso aí, senhor presidente. Continue em discussão o requerimento 295. Está aberta a votação do requerimento 295. Requerimento 295 aprovado. Requerimento de número 296 de 2022. Contém fotos. Requeiro, ouvindo no plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, preste as seguintes informações. Desde que data a retroescavadeira Case e o veículo Fiat, ambos de propriedade do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, encontram-se depositados nos barracões do DR. Segundo, quais são os problemas mecânicos existentes na retroescavadeira e no veículo que impossibilitam a utilização dos mesmos? Perdão. Qual o valor orçado pela autarquia municipal para os reparos da retroescavadeira e do veículo, de modo a viabilizarem que sejam novamente utilizados? Quarto, quais as providências que estão sendo adotadas pela autarquia municipal para o reparo da retroescavadeira e do veículo, bem como para preservá-lo da deteriorização total? Requeiro ainda
que a Prefeitura adote as providências para a cessão da retroescavadeira adquirida por meio do pregão número 11/2022, ou ainda daquela que venha a ser substituída pela recém-adquirida, de modo a possibilitar que o SAMAI volte a ter à disposição o referido equipamento, utilizado para utilização em suas ações de reparo da rede de água e esgoto do município, já que, como visto, aquela de sua propriedade está à mercê do tempo e da deterioração, sem qualquer providência. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 296. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair de Castro. Olha aí, senhor presidente, é onde eu bato na mesma tecla. Imagina se essa reta escavadeira e esses carros fossem de uma propriedade privada, de qualquer uma pessoa privada que não fosse uma pessoa pública. Aí já tinha consertado, já tinha mandado para leilão, já tinha vendido ou fazido qualquer coisa. Agora, Se gostaria de uma parte, À vontade. o senhor entende, eu não é muito não é minha área, né? O senhor entende. Mas uma retroescavadeira dessa, com manutenção, ela teria uso ainda? sim, Teria? sim. Qualquer um veículo desse, baixa motor, automotor, qualquer um tem condição. Agora, que nem eu pergunto para você, você sabe por que não estão nem aí para consertar isso aí? Porque é dinheiro do povo. Aí não sai do bolso deles. Sendo dinheiro do povo, eles deixam assim, ó, tá vendo? Não presta, não. Põe para leilão. Mas aí não tem ninguém fora de uso. Sempre eu falo direto na manutenção. Nada sem manutenção vai. Você está entendendo? Uma reta escavadeira dessa aí, novo vereador Júlio, trabalha 20, 30 anos a mais. É só ter manutenção. Fazer motor, ver o que está faltando e trabalhar. Mas é que nem eu falo. Não é propriedade privada, é propriedade pública. Então deixa assim. A Deus dará. Isso aí que faz dó, rapaz. Dinheiro público indo pro ralo. Agora a conta de luz sobe. Na conta de luz sobe a conta de esgoto também, porque é metade e metade, tá entendendo? E as máquinas aí desse jeito. É só isso aí, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 296. Eu peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, frisando, hoje o SAMAI não tem retroescavadeira para fazer manutenção. 2, a máquina está aí, ninguém sabe por quê, jogada, sem qualquer tipo de ação. Não presta mais? Diga por que não presta. Toma uma providência. O veículo ao lado, mesma coisa. Não tem mais conserto? Diga por que não. Mas toma para abandonar. Terceiro, recentemente, em 2000 inclusive é o corpo do requerimento, eu estive com o deputado Giga Peixoto e solicitei a ele uma retroescavadeira para o município de Tietê. Ele remeteu a verba de R$280 mil, encaminhou o ofício, menciona o ofício que sai do gabinete dele no corpo do requerimento. A prefeitura está licitando agora, já chegou a retroescavadeira nova da prefeitura, está aí, e a prefeitura já tem uma. Então é assim, ó, se você não cuida do que você tem, então se arca com as consequências. Que a prefeitura, então, pegue uma dessas duas escavadeiras e passe para o SAMAI trabalhar. Agora, o que me parece é assim, vai vir uma nova aí. Joga isso aí. Vocês lembram daquele trator que nós tratamos há pouco tempo atrás, que ficou não sei quantos anos lá na empresa que estava consertando? Uma semana depois do meu requerimento, o trator voltou para a garagem municipal e está lá. Jogado. 2 anos lá na licitação, que foi anulada pela própria prefeitura, que foi determinado por ato do próprio prefeito, dizendo: apure-se os valores, quanto se gastou, se ainda tem, quanto tem que gastar. Aí esqueceu, como se esquece um alfinete, esqueceu de um trator que não cabe nessa sala aqui. Questionei, tive que questionar para lembrar. Nossa, nós temos um patrimônio, um trator em algum lugar aí, vamos buscar. E agora está lá na garagem municipal. É assim que nós vamos fazer com essa também? Com esse patrimônio aí? Com esse carro? E com outros, que sei que tem outros?
Adianta você comprar uma nova e jogar o que você tem fora? Você sabe uma parte para mim? Eu vou dar só um exemplo para você. Claro. Eu tenho um trator 68. Ele está hoje com 54 anos. E vai lá. Qualquer hora do dia da noite, bate na chave, trabalha o dia todinho e noite. Por quê? Porque tem manutenção. Agora, essas retroescavadeiras tem o menos uma dessa idade? Não tem. Você está entendendo? Você acabou de falar. Ainda presta? Presta. É só consertar, zelar e fazer a manutenção. Muito obrigado, meu amigo. Registrando também que a prefeitura pague a sua água. Seu esgoto, lá, aquela dívida que ela tem com o SAMAI, e que não paga, que deixa deteriorar, deixa acabar, sucatear, a chegar a esse ponto. Então fica aqui o meu requerimento, quero muito saber o que vai ser respondido aqui. Muito saber. Então fica aqui as minhas considerações, senhor presidente, era isso que eu queria pôr. Continua em discussão o requerimento 296. Está aberta a votação do requerimento 296. Requerimento 296 aprovado. Requerimento de número 297 de 2022. Requeiro ouvir no plenário que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo se o reservatório localizado e construído no final da rua Antônio Mantonelli, no bairro Jardim da Serra, está interligado na rede pública e em operação para atender a população daquela localidade. Em caso negativo, informar as razões para que tais providências ainda não tenham sido implementadas. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 297. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Júnior Regonha. Esse reservatório é aquele no Jardim da Serra. Quem vai para o Jardim da Serra vê um grande que tem lá. Acho que é um dos maiores que foram feitos. E foi erguido numa propriedade particular. Na hora de fazer a interligação, me parece que deu um problema. E aí não aceitaram mais. E o reservatório, esses dias eu passei lá, olhei o reservatório, está um reservatório caríssimo, que foi ali colocado e programada a sua colocação naquele local, vamos dizer assim, não especificamente ali, mas para atender um bairro, uma localidade que cronicamente, por anos, sofre falta d'água. Acho que aqui todos sabem. E aí eu pergunto, esse reservatório que está lá, ele está sendo usado? Essa questão foi resolvida, né? Ou vai ficar lá esse reservatório de enfeite no quintal do dono da propriedade? Para sempre. Dinheiro federal aplicado lá? Ou esqueceram o reservatório também daquele tamanho lá? Eu esqueci. Será que esqueceram? Vão lembrar? Falar a verdade, lá tem um reservatório. Não é possível não ter um gerenciamento de toda essa situação. Então, eu aguardo a informação, não é possível aplicar um recurso tão alto, a população sofre por falta de água onde tem o reservatório, e o reservatório foi feito no quintal do dono de uma casa, agora sem solução, e está lá, parado, sem fazer nada, pintado, pronto para o uso. Vamos esperar. Outra boa resposta para a gente aguardar. Continua em discussão o requerimento 297. Está aberta a votação do requerimento 297. Requerimento 297 aprovado. Requerimento de número 298 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário e reiterando solicitação anterior, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, informe a essa Casa de Leis o que se segue. Primeiro,
Quem foi o responsável pela indicação das árvores que foram plantadas nas calçadas dos terrenos do loteamento Jatobá? Foi feito algum tipo de vistoria após a execução desse plantio? Quem foi o responsável pela liberação, atestando que os requisitos de urbanização foram cumpridos? Segundo, até que idade as árvores do projeto urbanístico são fiscalizadas pelos órgãos ambientais do município? Terceiro, no caso específico desse loteamento, muitas das árvores, ainda com menos de 2 metros de altura, já estão morrendo. Neste caso, quem são os responsáveis por estas mortes precoces? Quais penalidades previstas em leis se foram aplicadas aos mesmos? Requeiro ainda que providencie a remoção das árvores inadequadas plantadas no local, substituindo-as por outras espécies. Requeiro, por fim, que a Prefeitura providencie a devida fiscalização dos demais loteamentos, cujas obras estão em andamento, a fim de que situações como essas não mais aconteçam. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador Adriano Aronchi. Está em discussão o requerimento 298. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Aronchi. Um empreendimento que acabou de ser entregue pelo loteador, pelo empreendedor, ao município, e já está com todos esses problemas aí. E está com todos esses problemas por quê? Porque a prefeitura aceitou da forma que foi entregue. O loteador falou que ele ia plantar tais árvores em tais lugares, a prefeitura aceitou. Só que as árvores mencionadas, as árvores plantadas por esse loteador, não estão de acordo com o que pede o regimento da prefeitura. Não está de acordo. Mas a partir do momento que ela dá o aval para que ele plante tais árvores, ela puxa para ela a responsabilidade. Ela autorizou que o loteador plantasse aquelas árvores. Essas árvores estão já todas detonadas, muitas caídas e com diversos problemas, porque não são árvores adequadas para tal finalidade. E agora, a prefeitura que autorizou o plantio delas? Como que ela vai obrigar o loteador a refazer? Ela fica numa saia justa. Se ela não vai ter poder, que eu acho que ela não vai ter o poder de cobrar do loteador um retrabalho ambiental, ela tem que fazer. Ela tem que fazer, porque da forma que está, não pode acontecer. Está começando a construir a primeira casa no loteamento, nós já estamos com problema. Então, é mais um problema que a prefeitura aí deixou crescer, era pequeno, ficou grande, e ela puxou para ela o problema. Você cede uma parte? Pois não. O que eu admiro é o seguinte, que eu recebi muito questionamento daquele loteamento de São Paulo lá, né? Você sabe. Aquele loteamento tem um par de colega meu que está pagando em juiz e não libera para construir. Agora, e por que estão liberando esses outros loteamentos? Não sou contra a liberação. Loteamento Terra Azul, loteamento Jatobá. Agora vem aqui. Será que as irregularidades que tem no loteamento de São Paulo não tem nesses outros também? Ou será que não pode consertar essas irregularidades? É só aquele loteamento que tem que ficar parado? Isso é uma pergunta muito bem feita, né? Muito obrigado. Eu não estou aqui para fazer a resposta, quem deve fazer a resposta é a prefeitura, mas eu gostaria de adiantar o vereador aí que lá não é liberado porque tem esgoto. A prefeitura não faz esgoto daquele lado lá, não vai liberar nunca. E o loteamento de São Paulo tem uns 20 anos, já não tem? Tem. Para o lado de cada cidade, já está sendo levado esgoto, tratado esgoto, e por aí vem a liberação. Mas para o lado de lá, a realidade é essa. Enquanto não levar a rede de esgoto até esse loteamento, não vai ter liberação mesmo. Mas a prefeitura, se tiver um acompanhamento, que nem o loteador perguntou, eu posso plantar essa árvore nesse lugar? A prefeitura deu ok lá, pode. Era só falar, não, aqui você tem que plantar tal árvore. Né? A partir do momento que ela fala pode, ela puxa para ela um problema que não é dela. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 298. Está aberta a votação do requerimento 298. Requerimento 298 aprovado.
requerimento de número 299 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a Secretaria de Educação, informe essa Casa de Leis quais as providências foram tomadas em razão da ausência do diretor na unidade escolar visitada pela secretária por 4 vezes, conforme foi explanado na oitiva do dia 7 de junho de 2022. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador Adriano Aronchi. Está em discussão o requerimento 299. Está aberta a votação do requerimento 299. Requerimento 299 é aprovado. Moção de número 36, 2022. Moção de congratulações ao Tietê Esportiva Clube, TEC, pela comemoração do seu 42º aniversário no último dia 6 de junho. Data de entrada, dia 20/6/2022. De autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão moção 36 de 2022. Essa palavra, presidente. Com a palavra o vereador. Primeiramente, Júnior, pedir autorização. Claro. Para subscrever. E também cumprimentar o TEC, esse tradicional clube de Tietê, que traz tantas alegrias aqui para o pessoal de Tietê. É um clube tradicional, né? Então, nada mais justo essa moção aqui, né? É só isso, senhor presidente. Continua em discussão a moção 36 de 2022. Está aberta a votação da moção 36 de 2022. Moção 36 de 2022 aprovada. Moção de número 37 de 2022. Moção de congratulações à ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, senhora Cristiane Brito, e ao deputado federal Giga Peixoto, por intermediar, junto ao Ministério, a entrega de 41 veículos de modelo Fiat Pulse aos conselhos idosos, sendo Tietê contemplada com um veículo, 3 computadores com webcams e um projetor de imagem, uma Smart TV e uma impressora com caixa acústica e um bebedouro. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria dos vereadores Luiz Antônio Pizol Grigolon e José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão a moção 37 de 2022. Essa palavra, presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Agradecer aqui ao deputado Giga Peixoto, que nunca esquece da cidade de Tietê, e nessa oportunidade teve mais um veículo. Também agradecer à prefeitura, que fez o agradecimento ao deputado hoje, em vídeo. Então, é só isso daí, tá? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão moção 37 de 2022. Está aberta a votação da moção 37 de 2022. Moção 37 de 2022 aprovada. Moção 38 de 2022 contém um vídeo. Vou ler. Tá. Moção de congratulações ao diretor-presidente do Banco Bradesco, Otávio de Lázaro Júnior, pelo vídeo que ressalta a importância do serviço militar. Data de entrada foi dia 20/6/2022, de autoria desse vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. O vídeo é esse. Está em discussão a moção 38 de 2022. Olá, meu nome é Otávio de Lázaro Júnior, sou o CEO-presidente do Banco Bradesco, onde trabalho há 43 anos. Uma corporação com 90 mil funcionários, um dos maiores bancos do mundo. Uma empresa genuinamente brasileira e que certamente todos vocês conhecem. Mas há 4 décadas eu me apresentava assim, soldado 939 Lázaro ao seu comando. Durante um ano, lá em 1982, essa frase foi parte da minha rotina. E que privilégio foi servir ao nosso Exército Brasileiro.
no 2º Pelotão da 2ª Companhia do 39º Batalhão de Infantaria Motorizada. E justamente no mesmo quartel em que meu pai havia servido em 1956 e que na época se chamava 4º Regimento de Infantaria. Me senti diferente, me senti especial, sob o comando do capitão Gonçalves, um militar exigente, competente, mas acima de tudo um líder por excelência. Aprendi muita coisa e reforcei os valores que eu, com muito orgulho, já trazia da minha casa. Agora, quando enxergo esse período com o olhar da experiência, fica claro que os dias de quartel se transformaram em uma referência para mim, o que ajuda a entender melhor o porquê o serviço militar representa um marco tão importante para todo jovem de 18 anos. Retidão, determinação, respeito, confiança, união, disciplina, é disso que eu estou falando. E é isso que fica para sempre na vida de cada um de nós. Esses princípios que se consolidaram ao longo dos anos foram fundamentais para que eu pudesse construir a minha carreira aqui no Bradesco e no mercado, mas também talhar o meu caráter, o meu compromisso, o meu propósito de vida. Servir ao Exército, um lugar onde construí amizades que faço questão de cultivar até hoje, me ofereceu a chance de entender, a valorizar aquilo que realmente faz diferença em nossa existência. Foi lá que eu aprendi que não se deixa ninguém pelo caminho, que a adversidade, quando encarada com inteligência, vira força e conhecimento e que, acima de tudo, missão dada é missão cumprida. Felicidade por fazer parte, gratidão pela oportunidade. Para mim, esse é o resumo que fica dessa jornada. Passam os anos, mas algumas coisas não mudam e o soldado 939 Lázaro continua de prontidão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Grigolon. Quando vi esse vídeo do senhor Otávio de Lázari, muito me emocionou esse vídeo aí, que eu tenho uma história muito semelhante à dele, não de tanto sucesso como ele é o senhor do Bradesco, mas eu tive a oportunidade de servir no mesmo quartel que meu pai serviu e que meu filho serviu também. Eu tenho 2 filhos militares, tá? Um formado na Academia Militar das Agulhas Negras e outro advogado do Exército hoje. Então, quando a gente vê, a gente se identifica imediatamente com o vídeo. Parece que há uma identificação da gente. Então, mas o Exército é isso. O Exército deixa uma lição de vida. O Exército forja o nosso caráter. Então, eu também tenho, como o senhor Otávio de Lázaro, eu tenho muito que agradecer ao Exército. Ali é uma lição de vida a cada dia. E aquilo que ele falou é verdade. Uma das primeiras coisas que se aprende no serviço militar é que ninguém fica pelo caminho. Se a gente estiver numa guerra, ali, vivo ou morto, aquele soldado não vai ficar no campo. Nós vamos retirar ele de lá. Tá? Então, isso forja o caráter da gente. Aí que se um dia esse país tivesse a oportunidade de oferecer o serviço militar a todas as pessoas, seria maravilhoso esse tipo de coisa. Tá? Então, praticamente é isso que eu queria falar, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 38 de 2022. Está aberta a votação da moção 38 de 2022. Moção 38 de 2022 aprovada. Moção 39 de 2022. Moção de pesares aos familiares da senhora Maria Cândida Silva Lourenço, falecida no último 16 de junho, data de entrada, dia 20/6 de 2022. Autoria do vereador Mário Domingues Júnior e Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão a moção 39 de 2022. Mário, quer falar alguma coisa? Tá. Fica aqui os nossos sentimentos ao Dalmo, filho que a gente conhece, estamos no mesmo partido lá, né, Mário? Então, nossos sentimentos aqui pela partida da dona Maria Cândida, viu? Só isso, presidente. Continua em discussão a moção 39 de 2022.
Está aberta a votação da moção 39/2022. Moção 39/2022 aprovada. Moção de número 40 de 2022. Também é uma moção de pesar aos familiares da senhora Edilene Ribeiro, falecida no último dia 16 de junho. Data de entrada, dia 20/6/2022. De autoria dos vereadores Luiz Antônio Pizol Grigolon e Mário Domingues Júnior. Está em discussão a moção 40/2022. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Mais uma vez, os nossos sentimentos à família do Ribeiro, que perdeu a esposa. Imagina um momento que ele está passando agora, de saudade, de tristeza. Então, Ribeiro, fica aqui o meu respeito a você e a toda a família, viu? É só isso, senhor presidente. Continua em discussão, moção 40/2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mário Júnior. Foi feitas essas duas moções, eu e o Grigolon. Então, deixo aqui o meu pesar, meu sentimento, tanto para o Dalmo, pela perca da sua mãe, pelo Ribeiro, conhecido como Titio, né, a perca da sua esposa, tão jovem ainda. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, moção 40/2022. Está aberta a votação da moção 40/2022. Moção 40/2022 aprovada. Indicação 46/2022. Indico dispensar as formalidades regimentais que se oficia o excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, através da secretaria competente, instale uma lombada na rua Tereza Marções Bompato, localizada no bairro Vila São Geraldo, como forma de garantir a redução de velocidade na referida via pública. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Indicação de número 47/2022. Indico dispensadas as formalidades regimentais que se oficia ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, através da secretaria competente, determine as providências necessárias para a reconstrução asfáltica da rua Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Vila São Geraldo. Data de entrada, dia 20/6/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. As indicações lidas pelo senhor secretário serão encaminhadas a quem de direito. Antes de encerrar, eu gostaria de chamar o nosso amigo de Jumirim, o prefeito Daniel, para fazer um convite para nós aqui, né, Daniel? Seja bem-vindo, Daniel, e dar os parabéns pela grande administração que você tem feito lá em Jumirim. Bom, boa noite a todos, os amigos vereadores de Tietê, a população de Tietê que nos assiste e a população de Tietê que se faz presente no plenário da Câmara Municipal. Eu venho no dia de hoje como prefeito de Jumirim e também um dos prefeitos responsáveis por levantar uma situação antiga da nossa pequena região, que é a nossa rodovia Marechal Rondon. Quando assumi como prefeito em Jumirim, em 2021, uma das primeiras reuniões nossa foi sobre a rodovias, foi sobre a Marechal Rondon. Desde então, nos mobilizamos, me mobilizei com os demais prefeitos, da ponta de Tietê até a ponta de Botucatu, e viemos fazendo algumas reuniões pontuais sobre a nossa rodovia. Se vocês não têm conhecimento, o nosso contrato com a concessão Rodovia Tietê vai até 2038. E dentro desse contrato, eles só vão fazer manutenção e limpeza na nossa rodovia. E nos próximos anos, se nós não fizermos nada, nós vamos continuar assistindo as regiões ao lado se desenvolvendo, pessoas na nossa rodovia sofrendo acidentes, vítimas fatais, e um Estado assistindo,
a Rodovias faturando e nós não fazendo nada. Então, nós começamos essas reuniões pontuais. São 13 cidades hoje, com acesso a Marechal Rondon, de Jumirim até Botucatu. Ao longo desse 1 ano e meio, nós nos organizamos e estamos lançando, no próximo dia 30 de junho, em Jumirim, às 9h30 da manhã, uma frente parlamentar. Agora, ao invés de cada cidade pleitear o seu pedaço, nós vamos fazer isso de uma forma conjunta, entre essas 13 cidades, com um respaldo técnico, junto a 40 deputados. Foi montada uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, com 40 deputados, para que a gente possa fazer esse pleito. Com o governo do Estado, Artesp, para que a gente possa ir de forma mais incisiva em cima da rodovia do Tietê. É uma concessão dentro de uma das principais rodovias do Estado de São Paulo. Nós estamos falando de um Estado rico, e se pegar esse nosso trecho, Jumirim e Tietê, inclusive, nem acostamento nós temos, numa estrada que é concessão. Então, através de uma frente parlamentar, nós estudamos isso em outras regiões que obtiveram sucesso. Exemplo, a Raposo Tavares, recentemente o governador teve em São Roque. Então, todos esses locais partiram de uma frente parlamentar. Pode ser o começo, digamos que talvez não seja esse ano, talvez seja daqui 2, 3, 4 anos, mas o começo, e de forma organizada, está sendo feito dessa forma. Posso fazer uma pergunta, prefeito? Em certas ocasiões eu fiquei sabendo a respeito da rodovia do Tietê, que eles não estavam cumprindo com algumas eles têm os cronogramas, né, que durante o processo de licitação, de concessão, existem essas obrigações que a rodovia ela tem que cumprir. E diversas vezes eu ouvi falar que eles não têm cumprido essas orientações aí que o governo dá durante a concessão. Isso tem alguma veracidade ou é só especulações mesmo aí Para contratual, a rodovia do Tietê já assumiu todos os seus compromissos. A partir de agora, é só manutenção e limpeza da via. É isso que a rodovia do Tietê vai fazer nos próximos anos, se não for feito nada. Até 2038, o contrato da rodovia do Tietê é só limpeza e manutenção da via. É claro que, ao longo desses anos, foram tendo alguns problemas com a agente reguladora e fiscalizadora, que é a Artesp. Hoje a Rodovias está em recuperação judicial, deve muitas multas para a Artesp, e é nisso que a frente parlamentar vai pegar. Então, nós temos alguns pleitos perante a isso. Então, ou o governo do Estado intercede, aumentando o contrato, e nesse aumentar o contrato, esse investimento é feito na nossa área, ou essa multa que eles devem para a Artesp, para o governo do Estado, seja revertido nesse nosso trecho, ou nós vamos pedir a capacidade do contrato para que o governo do Estado, né, haja aí para tirar. Eventualmente, vir uma nova empresa, uma nova concessão, as cidades vão sentar juntas e fazerem os seus pleitos. Então, não é que nós queremos que seja de um ponto a outro total duplicado, mas nós temos trechos aí perigosos, trechos de difícil acesso. Então, isso tudo vai ser conversado agora dentro dessa frente parlamentar, com pessoas técnicas. Então, para contratual, o que eles tinham que fazer, que foram os dispositivos, foram feitos. Fizeram no trevo de Jumirim, fizeram em outros trevos, que todo mundo tem acompanhado aí, sabe da dificuldade que a gente tem nesses trevos. Você vê Laranjal, né? Dr. Alcides, o tempo todo, né? Os vereadores, é ofício, é requerimento para rodovias, é gente morrendo no trevo da mula. E aí, quando você vai, às vezes, com ofício na concessionária, você fica devendo informação ainda, porque eles apontam, não, me mostre num projeto funcional executivo.
como se o município tivesse condição e estrutura para fazer um projeto funcional e executivo. Não temos essas condições. E aí, pontualmente, Tietê tem a sua luta lá com a concessionária. Pontualmente, Jumirim tem sua luta lá com a concessionária. Da mesma forma, Laranjal e assim sucessivamente até Botucatu. Então, quando nós entramos, eu fiquei 8 anos viajando o Brasil com brinquedos, e nem sempre a dificuldade nossa era vender o brinquedo, e sim entregar. E a gente sabe a dificuldade das empresas hoje em termos de acesso. Agora nós estamos falando em desenvolvimento, tirando o risco, né, que a rodovia oferece. A gente vê uma região metropolitana de Campinas com grandes rodovias, Anguera, Bandeirantes, Dom Pedro, Washington Luiz, todos os anéis viários, mas teve lideranças políticas que avançaram nessas concessões no governo do estado e conseguiram recursos para essas regiões. A gente está vendo uma Castelo Branco que aos poucos as cidades estão se posicionando para que se façam esses anéis viários, para que consiga trazer desenvolvimento. É simples, eu não sei se alguém aqui tem empresa. Aonde você instalaria a sua empresa? E aí, sem contar todo o risco. Diante da frente parlamentar, como eu disse, está sendo feita uma questão técnica. Nós estamos levantando junto à Polícia Rodoviária todos os acidentes e vítimas que nós tivemos ao longo de todos esses anos nesse trecho, Tietê e Botucatu. É impressionante. É impressionante. Então, eu acho que, individualmente, o prefeito de Tietê e os vereadores de Tietê não vão ter sucesso. Individualmente, o prefeito de Jumirim, os vereadores de Jumirim, não vai ter sucesso. E assim sucessivamente até Botucatu, essas 3 cidades que estão à beira da Marechal Rondon. Então nós devemos abraçar, e é o motivo pelo qual eu venho aqui hoje, trazer esse convite para vocês, como nós, num primeiro momento, levantamos essas situações. Foi um extenso trabalho para que a gente fizesse e montasse essa frente parlamentar. Agora nós vamos fazer o lançamento dela. E para toda a conquista, né, eu digo que a gente tem que sonhar grande. E não é nem questão de começar pequeno, é começar certo. A maneira certa, e aonde nós vimos que deu resultado, foi através de uma frente parlamentar. Isso, senhores, fiquem à vontade para conversar em todas as cidades que vocês, ao longo dos últimos anos, acompanharam a duplicação. Foi através de uma frente parlamentar. Muda a história. Tanto é que, no próximo dia 30, o presidente da rodovia ele é convocado para estar presente no nosso evento. O Milton Persoli, ele é convocado como representante da Artesp, presidente da Artesp. Então, essas pessoas vão estar lá. Outros prefeitos de outras regiões vão estar lá. O Manga, que é o prefeito de Sorocaba e representante da região metropolitana de Sorocaba, vai estar presente. Então, nós estamos, de uma certa forma, levando essa situação para todas as lideranças políticas que, de certa forma, compõem essa nossa pequena região, para que todos abracem, para que a gente consiga ter êxito, eventualmente, nesse processo. Como eu falei, pode ser que não aconteça esse ano, pode ser que não aconteça o ano que vem, pode ser que aconteça daqui 4 anos. Então, tudo tem um começo. Eu entendo, pelo que a gente acompanhou ao longo desse 1 ano e meio, para montar essa frente parlamentar, que é o melhor e o único caminho para se ter sucesso. Tem uma série de problemas por parte da concessionária com a Artesp e o governo do estado. Então, a gente vai levantar a bola, e aí cabe ao governo do estado e a Artesp, que é a agente reguladora e fiscalizadora, tomar uma atitude. E pode ter certeza que vai ter muita gente lá em cima pressionando isso. E aí vocês também têm pessoas que podem nos ajudar em relação a isso. Não é um filho meu, não é um filho do prefeito de Tietê, não é um filho do prefeito de Laranjal. Eu acho que é uma causa nobre. Nós temos tudo para mudar a história da nossa região, começando pela nossa rodovia, começando por acesso, começando por mais segurança. Eu tenho acompanhado, ao longo do meu mandato, 1 ano e meio em Jumirim, não só a dificuldade para se trazer mais desenvolvimento,
mas com as empresas que nós já temos no município. Então é um tal de colocar aqueles pirulitos, é um tal de querer fechar entrada de empresa, é um tal de não, é impressionante. E não tem conversa. Não tem conversa. Tudo apresenta risco. Recentemente, uma das conversas que nós tivemos com a Rodovias, estão colocando os pirulitos na frente das empresas, é como se fosse resolver. Acaba o pirulito, os caminhões e os carros vão acabar cruzando. Então chega a ser irônico, né, a ação. Então eu acho que chegamos num momento importante da Rodovias Marechal Rondon, e é uma junção, uma união de esforços aí de todas essas cidades que compõem a rodovia. E aí eu deixo aqui o convite para vocês, como lideranças políticas do município de Tietê. Agora há pouco eu tive com o prefeito Vlamir, estendi o convite e ele vem participando das reuniões. E da mesma forma a gente tem feito com todas as outras cidades. Ontem eu estive em Cerquilho, convidando os vereadores, estive convidando também o prefeito José Roberto. É importante que todos nós estejamos aí à frente dessa situação, para que tenhamos sucesso. E sem dúvida nenhuma, onde tem rodovia, onde era DR, onde veio concessão, onde foi duplicado, mudou a história. E eu acho que nós estamos perto de conseguir isso aí num futuro não tão distante. Peço uma parte, Daniel. Pois não? Quero parabenizar pela iniciativa sua, porque alguém tem que começar. Perfeito. E, no meu modo de ver, você está começando corretamente. Buscar mais pessoas. É a união que faz a força. Perfeito. Sozinho você não consegue nada, sempre. Na política, principalmente no dia de hoje, quantos nós se tornamos individualistas, né? Em certas situações. E não, esse papel que você está fazendo é muito, muito importante. E alicerçando um grupo de pessoas pelo mesmo sonho que você está tendo. Perfeito. Entendeu? E eu também quero dar uma palavra aqui que eu vejo, nós aqui de Tietê, dificuldade que nós temos, como o Jumirim também tem, essa muralha de pedágio que nós temos em redor de nós. Muitas vezes você pode falar, pô, mas Porto Feliz tem, você sai de Porto Feliz para Castelo sem pagar um pedágio. Se eu for para Porto Feliz, você for para Porto Feliz, nós temos pedágio. Se nós formos para Piracicaba, nós temos pedágio. E não é pedágio barato, é caro. E tudo isso, uma empresa, quando vem aqui na nossa região, ela já faz esse levantamento. Ela vai ver onde ela vai se posicionar. Né? A gente tem firmas grandes aqui, que num raio de 50 quilômetros, que ela roda por dia, aí, tipo Frango Oeste, Dakar, ela chega a pagar quanto de pedágio essas firmas aí? Qual o custo que tudo isso agrega, né? E esse pessoal aí, que nem o senhor acabou de falar, pouco está fazendo. Vai fazer uma manutenção simples de limpeza. Então, parabéns pela atitude e, com certeza, nós vamos estar lá para apoiar. Daniel, queria falar algumas palavras também, se permitir. Primeiro, enaltecer sua pessoa como uma nova e jovem liderança regional aqui. Nós estávamos carentes de uma liderança na nossa região e que eu vejo que você vem protagonizando esse tipo de coisa. E principalmente por ser jovem. Tá? Realmente a política, ela carece da juventude. Esse sangue novo, esse tipo de coisa. E você tem feito isso de forma exemplar. A gente tem acompanhado algumas coisas suas lá que têm dignificado a região. E esse é um exemplo. Em segundo lugar, a gente tem um trecho aqui importante da rodovia, que eu acho que ela começa ali na Frango Oeste, né, mano? Aqui para nós ali, né? Que é a curva do japonês ali. Também é uma curva da morte para nós. Até o nome curva do japonês advém de uma morte, se não me engano, de uma pessoa nesse trecho aí. Então, sabe, é de suma importância. E também lembrar da falta de respeito que a gente tem por parte dessas rodovias. Aqui a gente enfrenta um problema grave, que a gente tem colinas que passam por Tietê aqui, e acho que Júnior Regonha aqui está cansado de fazer requerimento. Nós temos um trevo da morte aqui também, sem iluminação, sem nada, e não conseguimos nada até agora, com requerimentos, esse tipo de coisa.
E essa ideia sua aí da união, como o Mário falou, é brilhante. É brilhante. Eu acho que é a única saída realmente. Mais uma vez, fica aqui meus parabéns para você, por estar liderando esse tipo de coisa. A gente precisava realmente desse líder aqui. E pode contar com a minha presença no dia lá. Estarei lá, viu? Muito obrigado. Peço uma parte, prefeito. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a visita do senhor aqui. Gostaria de parabenizar pelo brilhante trabalho que está fazendo junto à cidade de Jumirim. Acredito que conta com o apoio da Câmara Municipal de lá também, junto com o seu vice, o Ivan, lá. Eu sigo bastante pelas redes sociais, então eu acompanho muitas ações que são feitas lá e invejo de forma saudável, invejo muita coisa que acontece lá, prefeito. Queria que acontecesse aqui também. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, pelo engajamento inicial, por todo o start, né? E citar uma frase da Yoko Ono: um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Um sonho sonhado em conjunto é uma realidade. Então o senhor está tirando, né, uma carência que o senhor sentiu, que o senhor viu, que o senhor notou, que todos os prefeitos também vivenciaram algo nesse sentido. Está juntando tudo num bolo só e levando esse bolo para São Paulo. Se realmente você tem uma forma de fazer acontecer de forma macro, se todo mundo for lá pequenininho, nem ouvido a gente ter praticamente. Parabéns, não perca esse gás e conte conosco. Opa, obrigado. Concede uma parte também, senhor prefeito. Queria também agradecer sua presença aqui conosco, trazer esse convite, né, nos fazer participar dessa ação, porque isso é importante. Lógico que a força regional ela vai ter eco muito maior, né, junto a Colinas, junto ao Estado, né, junto à Artesp, que também tem sua responsabilidade. O Estado, quando contratou, deu as costas para essa região, porque permitiu que na licitação estivesse apenas esses serviços faz de conta, pelo dinheiro que eles ganham. Então, que isso também tenha força junto ao Estado, né, por parte dos deputados, não só contra a falida, que, segundo o senhor, já é uma falida. Operação judicial. Mas também contra o Estado, que ele se posicione em ouvir os municípios, mas ouvir verdadeiramente, né? Não ouvir que ele faz de conta, que nem eles ouvem aí e mandam um calhamaço de mapa, de documento, e fala assim, vai ser assim, o senhor concorda? Então, acho que essa é uma boa iniciativa para levantar essa discussão e também pontuar e demonstrar isso regionalmente, como essas concessões, como essas concessionárias desrespeitam os municípios por meio de suas autoridades. Perfeito. Eles não nos atendem, eles fazem respostas totalmente desrespeitosas, e impõem a força do contrato contra os municípios, que é essa história, não, mas olha, isso aqui é contrato, isso não é problema meu. Perfeito. Então, que o Estado, que as autoridades lá, Artesp, governador, preste atenção e dê voz aos municípios. Pense nos municípios. E não seja concessões feitas para o Estado, pensando no Estado. E deixando os municípios nessa condição, como o Tietê está, como o Jumirim está. Jumirim é uma situação ainda pior, que fica simplesmente cercado por uma rodovia de pista simples. Perfeito. Ainda Tietê tem a saída por aqui, pela Colinas, que é uma vergonha, na minha opinião. Fechou um monte de lugar também, fechou rua dentro de Tietê.
Tá nem aí. Fez pontilhão, não tem iluminação, que o Estado também não exigiu, agora jogou nas costas do município de Tietê, tem que fazer uma iluminação de um pontilhão inteiro. Você acha que o município tem condição de ficar fazendo iluminação em pontilhões e pontilhões? Não tem. Deixam, eles nem permitem. E fora que, como bem colocou, o senhor tem projeto executivo, você vai ver os projetos são caríssimos. O Terra Santa Maria, o Mandissununga, eles duplicaram a frente desses dois bairros, sem acesso nenhum. Sem acesso nenhum. Do dia para a noite. E falaram para a população se virem, falaram ao município se virem, e você vai lá, eles não dão solução, não querem ouvir solução. E tudo que você propõe, o problema é seu. Nós não temos nada a ver com isso. Então, eu quero dar os parabéns, porque por mais que isso demore, por mais que isso leve algum tempo, pelo menos nós vamos ter oportunidade de dizer e dar a nossa palavra de indignação contra essas pessoas. E eu acho que isso vai ser ouvido agora. Porque aqui nós já dissemos, eu já disse mais de 1000 vezes, dessas concessões vergonhosas aí. Espero que, e também das situações que as concessionárias nos tratam. Acho que aqui todos os vereadores já tiveram oportunidade de estar nas concessionárias, e é uma situação realmente constrangedora. Imagino que para o prefeito também é. Para os vereadores nem se diga, viu, prefeito? Que essa iniciativa que você teve é que veio de um prefeito. Porque se um vereador aqui tentasse fazer eles não iam nem dar bola. Nós não vamos nem ouvir. Então, parabéns, movimentou a Assembleia, que os deputados se atentem às suas regiões que sofrem esse tipo de situação, porque também, além de todos os acidentes, toda essa situação trágica, é sim fundamental que você tenha vias de acesso para o seu desenvolvimento. Não existe possibilidade de você ter grandes empresas, grandes investimentos, onde o cara sai com um caminhão, a empresa tem que sair com um caminhão, numa pista simples, onde eles colocam eles estão pondo agora esses equipamentos aí, esses obstáculos, exatamente para impedir. E aí faz com que o cara faça a conversão um pouco mais para frente, tornando tudo muito mais perigoso. Porque aqui a gente vive isso também. Coloca um câmera em cima para aplicar multa ainda. Então fica aí os meus parabéns pela iniciativa. Com certeza vai ser aderido pelos vereadores daqui, de outras câmaras e outros prefeitos, porque é uma indignação geral dos municípios, essa que o senhor relata aqui. Então, meus parabéns, sucesso, parabéns pela sua gestão, muito obrigado pelo convite, eu fico muito lisonjeado, pessoalmente, e pode contar, sim, com a nossa presença lá, sem sombra de dúvida. Opa, obrigado. Encerrando, Daniel. Vai falar? Pode? Não, eu só agradecer ele pelo convite que ele convidou nós, dar parabéns pelo trabalho e conta conosco, com Deus não está lá. Tá bom? Opa, obrigado. Peço um passo também. Prefeito, quero parabenizar pelo seu trabalho, Opa, obrigado. pela sua atitude. A minha família é grande em Jumirim, fala muito bem da sua pessoa e do seu trabalho também. Que bom. E estamos juntos aí nessa causa aí, tá bom? Opa, obrigado. Pode contar comigo. Obrigado. Finalizando, Daniel, excelente iniciativa, estamos à disposição, estaremos lá para juntos ter forças e tenho certeza que vai dar certo, porque somos jovens, a gente tem tudo aí temos força para isso e vamos levar o Parlamento Regional lá também, vou conversar com o Tiago Gonçalves, entendeu? Vou conversar com ele, amanhã já mando uma mensagem para ele. Legal. O presidente, eu como vice-presidente estarei lá também, como presidente da Câmara, e estaremos lá para dar essa força aí. Eu tenho certeza que nós vamos ser felizes aí nessa campanha aí que você tem feito nessa rodovia aí tão importante que movimenta tudo aqui no interior do estado de São Paulo. Obrigado, viu, Daniel?
Alfredo, presidente, e os vereadores, agradeço as palavras dos vereadores. De fato, como o nobre colega Adriano colocou, é um esforço em conjunto. E não tenho dúvida, Alfredo, que nós vamos ter sucesso. Estenda o convite para o parlamento, da mesma forma que nós estamos estendendo para muitas forças, entre elas bombeiro, polícia militar, polícia rodoviária, todos esses que acompanham diariamente a nossa rodovia. Inclusive grandes empresários vão participar do nosso evento, aqueles que todos os dias, né, colocam suas conduções nessas estradas. Estamos mobilizando, né, todos os vereadores dessas 13 cidades, os prefeitos já vêm nos acompanhando ao longo de todas essas reuniões. E é claro que assuntos mais relevantes nós vamos tratar ao longo, né, de todos os trabalhos após, né, o início da frente parlamentar no próximo dia 30. Mas, Júnior, nós temos muitos números, inclusive, dentro do contrato da rodovias, ela não permite com que os caminhões subam a Serra de Botucatu. Faz quantos anos que nós estamos com concessão e quantos anos que os caminhões passam por aí? Então, tem muita coisa errada, tem recuperação judicial. Nós vamos bater em cima disso tudo e vamos cobrar para que o governo e a Artesp nos dê uma solução. Eles precisam nos dar uma solução. 3 delas: ou nós vamos aumentar o contrato e, em contrapartida, será feito o investimento, ou eles vão trabalhar em cima daquilo que vem penalizando a rodovia para que ela saia e, eventualmente, seja feito um novo edital e uma nova concessão, ou que aquilo que ela deve para o governo, através da Artesp, que foi a agência reguladora e fiscalizadora e que atuou, que essa dívida seja investida na nossa região, e não lá em cima, porque, se os senhores não sabem, a Marechal Rondon, a extensão dela é muito longa, e a rodovia do Tietê está numa boa parte disso tudo. E parece que os investimentos estão ficando aonde o pessoal tem falado mais forte. Então, chegou a nossa hora de falar mais forte. Então, a todos vocês, muito obrigado pela atenção, né? Desculpe se a gente se estendeu aqui, e já deixo um convite para os senhores para tomar um café com a gente lá na prefeitura. Obrigado. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer a palavra livre, solicito a permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronque. Presente. Vereador Alfredo Milaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon, presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei 25/2022 dispõe sobre a concessão de ajudas financeiras às entidades que especifica no exercício 2022 e dá outras providências. Data de entrada 7/6/2022, de autoria do Poder Executivo. Este projeto e os 2 subsequentes autorizam a concessão de ajuda financeira para entidades de albergue noturno e Lar São Vicente de Paulo, no valor de R$ 130 mil. Está em discussão o projeto de lei 25 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei 25 de 2022. Projeto de lei 25 de 2022 aprovado. Projeto de leis 26/2022 disponha sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 100 mil. Data de entrada 7/6/2022, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 26 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei 26 de 2022. Projeto de lei 26 de 2022 aprovado.
Projeto de Lei 27 de 2022 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$30 mil. Data de entrada 7/6/2022, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 27 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei 27 de 2022. Projeto de lei 27 de 2022 aprovado. Projeto de Lei 17 de 2022 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2023 e da outras providências. Data de entrada, dia 29/4/2022, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão em segundo turno o projeto de lei 17 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, evidentemente que é fundamental para o município a aprovação do projeto. Vou manifestar meu voto favorável, com alguns registros. Primeiro que a lei orçamentária do município vai impor, com certeza, mais uma sequência de suplementações, de ajustes, porque é uma lei orçamentária que prevê, por exemplo, R$400 mil para reforma de escola. Sabemos que a infraestrutura escolar demandará muito mais do que isso. Uma lei orçamentária que aumenta financeiramente o repasse para a saúde, contudo diminui a porcentagem que se mandava até então na lei orçamentária anterior, que tinha uma porcentagem maior em relação ao valor total da receita. Dessa vez ele manda um valor em porcentagem menor, que representa ainda financeiramente um valor maior, mas em porcentagem menor. Fica esses registros. Eu acho que saúde, acho não, né? Tenho certeza. Votamos agora uma suplementação. Demanda recursos, precisa de recursos, deveria já prever agora, isso facilita a gestão, diminui as demandas de retalhos desse orçamento, a mesma coisa com a educação na reforma das escolas, das unidades escolares. R$400 mil você não reforma nenhuma, reforma uma. Não dá para entender. Fez um projeto, contratou uma empresa, ela fez 6, 7 projetos de reforma de escola, nenhum vai ser executado. Pagou 50 e poucos mil por mês para contratar uma empresa e fazer projetos, empresa que foi justificado a nós, que seriam para elaboração de projetos. Pô, faz um monte de projetos, 6, 7 projetos, manda a lei orçamentária do município, que vai prever R$440 mil para a reforma de escola. Peço uma parte, vereador. Claro. Só o projeto da restauração do Luiz Antunes está orçado em R$300 mil. Então, a obra de restauração do Luiz Antunes passa de milhões. Mas só o projeto está orçado em 300 mil. Com 400 mil que Vossa Excelência cita, ele quase que não paga nem o projeto de uma de todas as nossas 30 escolas. Pois então. Então é um orçamento, na minha visão, feito sem planejamento, novamente sem planejamento, novamente sem pensar em investimentos, novamente sem pensar em demandas do município, e que vai, evidentemente, demandar, assim, logo ali, logo mais ações suplementares, tira daqui, põe dali, não sabe de onde tira recurso de ações importantes, ações que iam ser executadas, não foram, como, por exemplo, da saúde, que nós falamos aqui, R$2 milhões. Então, que era da vigilância sanitária, que eram ações, portanto, de combate à Covid, quando a Covid estava ali pegando muita gente, ainda sem vacinação, sem proteção, enfim. Faço esse registro. É evidente que temos que votar o orçamento. Como nós vamos deixar o prefeito sem orçamento? Não dá. Nós não vamos ser também insanos
de inviabilizar a esse ponto. E estaremos aqui, prontos para corrigi-lo, como sempre estivemos, inclusive em votações de urgência. Mas fica o meu registro, porque eu não posso deixar passar. Então, eram as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Continue em discussão. Em segundo turno, projeto de lei 17 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jair de Castro. 400 mil reais, pode dizer que ele vai gastar só no requerimento que eu fiz hoje lá na Escola do Povo Feliz. Né? Esse requerimento talvez vai comer 400 mil reais. Mas tá bom, eu vou deixar o meu voto favorável, porque que nem o Júlio acabou de falar, nós não podemos votar contra o orçamento e não vamos votar mesmo, né? É isso aí, senhor presidente. Consegue uma parte, vereador? À vontade. Só uma questão que eu esqueci. E você ficar emendando, o doutor João Martelino está muito mais tempo que eu aqui. É complicado você emendar a lei orçamentária do prefeito, porque você tem que tirar de algum lugar. Isso daí demanda o executivo planejar e mandar, porque ele sabe, compete a ele sabe as ações e as demandas. Então nós também, poderia surgir o questionamento, então por que você não emenda? Não dá. Para mim emendar uma lei orçamentária dessa situação, nós temos que tirar de algum lugar. E isso quem tem o orçamento na mão, as ações que vai se executar, é ele. Então, me desculpe, mas eu tinha que registrar isso também. Muito obrigado. Valeu, novo vereador Júlio. Só isso, presidente. Continue em discussão. Em segundo turno, projeto de lei 17 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adriano Arão. Desde já declaro meu voto favorável. Né? E eu vejo duas possibilidades numa situação como essa. Primeiro, ou vai ser mais um ano sem executar nada em Tietê, como foi nos outros anos, ou seja, nada vai ser feito. Nada vai ser reformado, nada vai ser restaurado, nada vai ser cuidado, nada vai ser implementado. Ou isso não deixa de ser uma estratégia política, que durante o ano, mandou 2 milhões para isso, mandou 3 milhões para aquilo, e faz um lobby político em cima disso. Não tem outra explicação. Se é sabido que todas as escolas de Tietê, não vou falar todas, não vou falar 95%, 98%, mais precisão aí do vereador estatístico, Mário, precisa do reparo, precisa de melhoria. Se é sabido que quase todos os postos de saúde de Tietê precisam da mesma atenção e ação, como que não vem nada pensado para o ano que vem? Então nada vai ser feito, ponto. Não adianta nem cobrar aqui que nada vai ser feito. A não ser que ao longo do tempo venha aqui, em questão emergencial, aprova 3 milhões para isso, 2 milhões para aquilo, 1.500 para aquilo, e faz todo o merchandising em Facebook, Instagram e tudo mais. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Em segundo turno, projeto de lei 17 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei 17 de 2022. Projeto de lei 17 de 2022 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período de explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de julho de 2022, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.